É possível que seus esforços mais extenuantes para agradar a Deus estejam, na verdade, alimentando o próprio inimigo que você busca derrotar. Muitas vezes nos ensinam que o caminho para a santidade é uma montanha íngreme de sacrifício, que devemos jejuar até ficarmos fracos, rezar até nossos joelhos ficarem machucados e negar a nós mesmos até que não reste nada. Olhamos para os grandes santos, para os eremitas no deserto, e pensamos, se eu pudesse sofrer mais, Deus me amaria mais. Mas e se eu lhe dissesse que há uma armadilha escondida nesse desejo? E se eu lhe dissesse que Satanás, o grande enganador, tem pavor da sua humildade, mas que ele, na verdade, gosta muito do seu jejum excessivo? Existe um segredo registrado no diário de Santa Maria Faustina Kowalska que vira de cabeça para baixo nossa compreensão da batalha espiritual. É uma revelação que expõe a falsa santidade que desvia tantas almas. Ela responde à pergunta ardente que mantém tantos de nós acordados à noite: estou fazendo o suficiente? De acordo com uma visão dada a Santa Faustina, a resposta não está em fazer mais, está em algo muito mais difícil, porém infinitamente mais poderoso. O diabo pode imitar seus milagres, ele pode imitar seu jejum, ele pode até fingir uma aparência de santidade, mas há uma coisa, um ato solitário, que o diabo nunca, jamais pode imitar. E se você aprender esse segredo, possuirá uma arma contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer. Antes de abrirmos o diário para descobrir essa verdade salvadora, quero convidar você para um espaço de proteção. Estamos prestes a expor as táticas do inimigo e, ao fazer isso, devemos nos ancorar no único refúgio que importa. Por favor, tire um momento agora, vá até os comentários abaixo e digite estas simples palavras. É a oração que quebra o orgulho de Satanás. Digite: Jesus, eu confio em vós. E se houver um ente querido, alguém que esteja lutando, alguém que está se esforçando tanto, mas se sente tão perdido, deixe o primeiro nome dele ao lado da sua oração. Vamos colocá-los juntos no santuário da Divina Misericórdia, sob o manto do amor obediente. Agora vamos viajar de volta às frias paredes de pedra do convento na Polônia para testemunhar uma batalha que não foi travada com espadas, mas com uma fatia de pão e um copo d'água. Precisamos entender o coração da irmã Faustina. Ela era uma alma em chamas, amava Jesus com uma paixão consumidora que fazia as coisas deste mundo parecerem pó. Ela via os pecados do mundo, a indiferença, o ódio, a frieza para com Deus e queria fazer reparação. Ela queria pagar a dívida. Como muitos de nós, Faustina acreditava que quanto maior o sofrimento, maior a glória. Ela olhava para o próprio corpo e o via como um instrumento de sacrifício. Ela pensava: se eu me negar comida, se eu enfraquecer meu corpo, meu espírito voará alto, salvarei mais almas. Faz sentido para a nossa lógica humana, não faz? Operamos em uma economia de troca. Achamos que devemos comprar o amor de Deus com a moeda da nossa dor. Pensamos: se não sofri o suficiente hoje, não fui um bom cristão. Então, Faustina começou a planejar. Ela queria empreender jejuns severos. Ela queria mortificar sua carne de maneiras que a deixassem fraca. Achando que essa fraqueza era força, ela estava pronta para passar fome pelo reino dos céus. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma barreira foi colocada em seu caminho. Ela foi ao seu confessor, seu diretor espiritual, e expôs seus planos. Ela esperava que ele elogiasse seu zelo. Ela esperava que ele dissesse: sim, irmã, vá, jejue, sofra, seja uma vítima para o Senhor. Em vez disso, ele olhou para ela com a prudência da igreja e disse: não. Ele a proibiu. Ele lhe disse que ela não tinha saúde para tais rigores. Ele lhe disse que seu dever era seguir a regra da comunidade, comer o que fosse colocado diante dela e manter suas forças para o trabalho que Deus lhe havia dado. Imagine o conflito em sua alma. De um lado, ela sentia um impulso ardente que pensava ser do Espírito Santo, dizendo-lhe para se sacrificar. Do outro lado,
Um padre humano dizia para ela comer. Para o novato espiritual, parece que o padre está bloqueando a santidade dela. Parece o mundo tentando apagar o fogo do espírito, e é exatamente aí que o inimigo arma sua cilada. Este é o momento em que o diabo sussurra. O padre não entende você. Ele não é tão santo quanto você. Você sabe o que Deus quer. Ignore-o. Jejue mesmo assim. Faça em segredo. Deus ficará satisfeito com seu sacrifício heróico. Esta é a tentação da falsa santidade. É a tentação de ser um mártir nos seus próprios termos. Mas Faustina, pela graça de Deus, hesitou. Ela estava dividida e, naquele momento de confusão, os céus se abriram e o próprio mestre interveio para esclarecer as regras da guerra. Voltamo-nos agora para o diário, para o momento em que Jesus apareceu a ela com uma mensagem que deveria nos abalar profundamente. Ele não aplaudiu o desejo dela de passar fome. Ele não a parabenizou por seus planos heróicos. Ouça a voz do Senhor. Jesus disse a ela: você não deve se mortificar desta maneira. Ele falou com a autoridade de um rei, mas também com a preocupação de um médico. Ele desfez a ilusão. Ele explicou a ela que um sacrifício feito contra a vontade de seus superiores, um sacrifício feito em desobediência secreta, não é um presente para Deus, é um presente para o diabo. Esta é a realidade aterrorizante que muitas vezes perdemos de vista. Podemos estar fazendo a coisa certa, jejuando, rezando, dando esmolas, mas se estivermos fazendo isso com um espírito de orgulho, vontade própria ou desobediência, estamos apenas polindo um ídolo de nós mesmos. Jesus continuou revelando a natureza específica dessa armadilha espiritual. Ele disse a ela que Satanás adora quando uma alma empreende penitência excessiva sem permissão. Por quê? Porque o diabo iria querer que você jejuasse. Porque a penitência excessiva e voluntariosa faz duas coisas. Primeiro, ela destrói sua saúde, tornando-o inútil para o verdadeiro trabalho de caridade que Deus planejou para você. Se você está fraco demais para servir ao seu próximo, fraco demais para cumprir seus deveres, você se neutralizou. Você tirou um soldado do campo de batalha. Mas em segundo lugar, e muito mais perigosamente, ela gera orgulho espiritual. Quando você jejua nos seus próprios termos, começa a menosprezar aqueles que estão comendo. Você pensa: estou fazendo mais do que eles. Sou mais santo. Você começa a confiar em sua própria força, em sua própria resistência. Você se torna o salvador de sua própria alma. E no momento em que você pensa que é a fonte de sua própria santidade, você caiu exatamente no mesmo pecado que expulsou Lúcifer do céu. Jesus, então, deu a Santa Faustina uma regra de ouro da vida espiritual que é mais valiosa do que todos os cilícios e correntes de jejum do mundo. Ele disse a ela: saiba disto, minha filha, o diabo pode imitar a humildade, mas não pode imitar a obediência. Deixe essas palavras penetrarem na medula dos seus ossos. O diabo é um ator mestre. Ele pode fingir ser humilde, pode baixar a cabeça e falar em tom suave. Ele pode fingir ser zeloso, pode citar as escrituras melhor do que qualquer teólogo. Ele pode até realizar sinais e prodígios, mas ele não consegue obedecer. É ontologicamente impossível para ele. Sua própria existência é definida pela recusa em servir, pela recusa em submeter sua vontade a outro. Não serviam, não servirei. Esse é o seu credo. Portanto, quando um ser humano escolhe livremente submeter sua vontade a Deus, através da autoridade legítima da Igreja, de um superior ou dos deveres de seu estado de vida, o diabo fica impotente. Ele não consegue entender, ele não consegue replicar. Ele foge disso apavorado. Jesus explicou a Faustina: agrada-me mais a obediência que você demonstra ao seu confessor do que grandes penitências. Isso nos leva à revelação prática mais chocante de suas visões. Isso muda a forma como vemos nossas vidas diárias. Faustina registra um momento em que a lição se tornou física. Ela escreve sobre o poder profundo das ações obedientes válidas versus as ações inválidas da vontade própria.
Jesus lhe disse que se ela jejuasse rigorosamente sem permissão, seria uma abominação para ele, porque estaria impregnado de vontade própria. Mas, e aqui está o milagre, se ela fizesse algo tão simples, tão mundano, como beber um copo d'água ou dormir 1 hora extra porque estava obedecendo à instrução de cuidar de sua saúde, esse ato seria santo. Ele disse: uma coisa muito pequena feita com a permissão do confessor é agradável aos meus olhos, e grandes coisas feitas sem permissão eu não aceitarei. Pense no que isso significa para você e para mim. Muitas vezes nos sentimos indignos porque não podemos fazer grandes coisas. Somos mães ocupadas, trocando fraldas. Somos pais, trabalhando longas horas em empregos que nos exaurem. Somos estudantes, idosos ou doentes. Olhamos para os grandes ascetas e pensamos: não consigo jejuar a pão e água por 40 dias. Não consigo fazer uma vigília a noite toda. Sou muito fraco. Sou muito comum. E o diabo usa isso para nos desencorajar. Ele nos diz que somos cidadãos de segunda classe no reino dos céus. Mas a visão de Santa Faustina destrói essa mentira. Jesus está nos dizendo que o tamanho da ação não importa. O ardor do sacrifício não importa. A única coisa que determina o valor de uma ação é o amor e a obediência com que ela é feita. Considere o copo d'água. Imagine que você é Faustina. Você quer jejuar, está com fome, mas seu superior diz: beba esta água, coma este pão. Se você afastar o pão achando que está sendo santo, você está, na verdade, dizendo: Deus, eu sei mais do que a autoridade que o Senhor colocou sobre mim. Minha vontade é superior. Isso é orgulho. Isso é cheiro de enxofre. Mas se você pegar aquele pão, mesmo querendo jejuar, e comê-lo dizendo: Senhor, eu preferiria sofrer fome, mas porque tu falas através do meu superior, comerei isto como um ato de amor por ti. Então esse pão se torna um sacramento de rendição. Esse ato de comer torna-se mais santo do que um jejum de 40 dias. Por quê? Porque naquele momento você crucificou sua própria vontade, e a crucificação da vontade é o único sacrifício que Deus verdadeiramente deseja. Vemos esse tema ecoar em outro encontro poderoso no diário. Faustina escreve sobre a tortura da obediência. É fácil sofrer quando escolhemos o sofrimento. Isso alimenta nosso ego. Veja quanto eu aguento, mas sofrer por não sofrer. Humilhar-se para ser tratado como uma criança, seguir o horário de outro. Aceitar que devemos descansar quando queremos trabalhar, ou trabalhar quando queremos rezar. Essa é uma morte para si mesmo que dói. Faustina escreve: ó obediência, vós sois a morte da minha vontade própria. Ela teve uma visão da realidade espiritual do mundo. Ela viu que o mundo está cheio de pessoas correndo atrás de seus próprios desejos, mesmo seus próprios desejos espirituais. Mas ela viu um pequeno fluxo de almas, os devotos da misericórdia, que trilhavam um caminho diferente. Essas almas não buscavam ser gigantes, elas buscavam ser crianças. Jesus disse a ela: minha filha, saiba que você me dá maior glória com um único ato de obediência do que com longas orações e mortificações. Esta é a tábua de salvação para nós hoje. Esta é a missão de resgate. Talvez você esteja ouvindo isso e se sinta sobrecarregado por seus pecados. Talvez sinta que precisa se punir para ganhar seu caminho de volta a Deus. Talvez você esteja apavorado com o futuro. Pare, ouça a voz que falou com Faustina. Você não precisa se punir. A punição já foi assumida na cruz. Jesus não quer a sua dor, Ele quer a sua confiança. Ele não quer que você destrua sua saúde, Ele quer que você entregue sua vontade. Então, como aplicamos isso? Como derrotamos o diabo em nossas vidas diárias usando esse segredo de Santa Faustina? Devemos abraçar o martírio do comum. Quando o despertador toca e você quer dormir, mas se levanta porque é seu dever, esse é um ato de obediência que cega Satanás. Quando você quer ficar na igreja e rezar por mais 1 hora, mas seu filho está chorando, ou seu cônjuge precisa de você em casa e você sai do banco para ir servi-los, isso não é deixar Deus. Isso é encontrar Deus na obediência ao seu estado de vida.
O diabo quer que você fique no banco e negligencie seu dever, porque então sua oração estará manchada pela injustiça. Mas, quando você vai para o seu dever, está seguindo os passos de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Quando você está doente e o médico lhe diz para descansar, mas você se sente culpado por não ser produtivo, obedeça ao médico. Ofereça seu descanso como oração. Diga: Jesus, eu confio em vós o suficiente para descansar. Esse descanso torna-se uma arma de batalha espiritual. Este é o caminho da pequena flor, Santa Teresinha. E é o caminho que Santa Faustina confirmou. É o caminho da confiança total no Pai. Há uma bela e final segurança no diário, a qual devemos nos apegar. É a visão do abismo. Faustina sentia frequentemente que sua obediência era imperfeita. Ela sentia que falhava constantemente, e no momento de aflição, Jesus mostrou-lhe o oceano de sua misericórdia. Ele lhe disse: meu coração está transbordando de grande misericórdia para com as almas, e especialmente para com os pobres pecadores. Se ao menos pudessem compreender que sou o melhor dos pais para eles, e que é para eles que o sangue e a água jorraram do meu coração como de uma fonte transbordante de misericórdia. Ele não pede perfeição, ele pede a vontade de obedecer. Ele lhe disse que quando uma alma se submete a ele, quando uma alma para de tentar ser o capitão de seu próprio navio e entrega o leme a ele, ele assume a responsabilidade por tudo. Você ouviu isso? Se você obedecer, se seguir os mandamentos, os ensinamentos da igreja e os deveres da sua vida, Deus assume a responsabilidade pela sua santidade. Você não precisa fabricá-la. Você não precisa espremê-la de si mesmo através da fome ou atos extremos. Você simplesmente tem que ser fiel nas pequenas coisas. O diabo quer que você foque nas grandes coisas impossíveis para que você falhe e caia em desespero. Jesus quer que você foque nas pequenas coisas possíveis feitas com grande amor. Uma das imagens mais marcantes que Santa Faustina descreve é a diferença entre o cavaleiro e a criança. O cavaleiro tenta lutar contra o dragão com sua própria espada. Ele é corajoso, mas pode ser ferido, pode ser enganado. O diabo é um dragão antigo. Ele sabe como lutar contra cavaleiros. Ele luta contra eles há milhares de anos. Mas a criança não luta. A criança vê o dragão e imediatamente se esconde atrás das pernas do pai. A criança deixa o pai lutar e o diabo não tem defesa contra o pai. A obediência é o ato de se esconder atrás do pai. É o ato de dizer: não sou forte o suficiente para decidir o que é melhor para mim. Tu decides, Senhor. Tu falas através das minhas circunstâncias, dos meus superiores, dos meus deveres. Eu apenas farei o que está diante de mim. Então, meus queridos amigos, não se deixem enganar pela armadilha da falsa santidade. Não pensem que precisam ser místicos, jejuando no deserto para serem santos. O maior jejum é jejuar da sua própria vontade. A maior vigília é vigiar o próprio coração para mantê-lo livre do orgulho. A maior mortificação é aceitar os aborrecimentos, as interrupções e os deveres do seu dia com um sorriso, dizendo: Jesus, eu faço isso por vós. Agora estamos armados com o segredo. Sabemos o que o inimigo teme. Ele teme aquele que obedece. Ele teme aquele que confia. Ao encerrarmos este tempo juntos, quero que sinta o peso saindo dos seus ombros. Você não tem que salvar o mundo. Você não tem que salvar a si mesmo. Você só precisa segurar a mão daquele que já o salvou. Vamos voltar àquele simples e poderoso ato de confiança. Se você ainda não o fez, junte-se às milhares de almas no santuário da misericórdia abaixo. Declare sua vitória sobre o orgulho do diabo. Escreva como um selo em seu coração: Jesus, eu confio em vós. E lembre-se da promessa feita a Santa Faustina, uma promessa para você, para mim e para todos os que lutam. As graças da minha misericórdia são colhidas por meio de um único vaso, e esse é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela receberá. Vá agora não para passar fome, mas para alimentar sua alma com obediência.
Vá não para realizar grandes feitos de força, mas para realizar pequenos atos de grande amor. Pois aos olhos da divina misericórdia, a criança que obedece é maior que o gigante que se rebela. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes, e que você encontre descanso nos braços obedientes do Pai. Jesus, nós confiamos em vós.